É isso aí, galera. Tem novidade no BTLG11. Fundo vai fazer uma aquisição eu disse bilionária. E no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco mais sobre essa nova emissão do BTLG, esse gigante do segmento de galpão logístico. Beleza? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, eu quero pedir encarecidamente, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí, deixa o seu like também, porque daí você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. Além disso, se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica aí no sininho, ativa as notificações, porque daí toda vez que eu liberar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja que tem novidade na área. Para fechar, se você tiver interesse na minha assessoria aqui pela XP, não só o acompanhamento em fundos imobiliários, mas ações, renda fixa, tesouro direto, tudo aquilo que for alinhado com o teu perfil, com seus objetivos, me manda uma mensagem aqui no Instagram, tá? O link tá na descrição aqui do vídeo. A gente marca uma reunião, se fizer sentido, a gente avança para assessoria. Lembrando, quem me remunera é a própria XP, você não vai pagar nada para ter o meu acompanhamento, para ter a minha assessoria por lá. Beleza? Galera, vamos lá. BTLG, tá? Tô gravando esse vídeo aqui no dia 27, sabadão aí, último sábado de janeiro, tá? No momento aqui, mercado fechado, obviamente, daí a nossa cotação está em R$102. E o fundo anunciou mais uma emissão de cotas. O fundo vai fazer a sua 13ª emissão de cotas. E como eu falei no início do vídeo, uma emissão bilionária. A intenção do fundo é fazer a captação de 1,2 bilhão de reais. Obviamente, a gente pode ter ali montante adicional, dependendo da demanda por essa oferta, e a gente pode chegar numa emissão de até 1,5 bi. E aí, será que o BTLG vai bater lá igual o HGLG, que bateu 1,5 bi? Bom, vamos ver. Vamos comentar um pouquinho sobre essa nova emissão, tá? Então, a nova cota do fundo, ela vai vir ali a 98 alguma coisinha, beleza? Só que, somando com o custo aqui de emissão, que vai ser de 3,48, um custozinho até bem salgado, a nova cota vai vir a 101,65. Então, no momento que a gente está gravando aqui, a cota fechou aí sexta-feira, R$102. Nova cota a 101,65, muito puxada ali por conta do custo de distribuição. Então a gente está ali meio que no 0 a 0, tá? Obviamente, esse fundo já chegou a bater mais caro, já chegou a bater 103, 104. Tem alguns clientes aqui na XP que tem o BTLG na carteira, tá? A gente já chegou ali a bater 103, 104. Então, uma nova cota a 101,60 e pouco, ok, beleza. Então, tá bem empatado com o que o fundo teve ali de fechamento, tá? Mas de qualquer forma, é uma oportunidade de comprar até num preço mais baixo do que já chegou a bater. A gente pode até olhar, pegar aqui o gráfico de 30 dias, tá? Então a gente olha aqui no dia 3 de janeiro, por exemplo, no iniciozinho do mês, o fundo chegou a bater aí 104, também já chegou a bater 103, 103,20, voltou para o patamar de 104 até dias atrás, tá? E aí, obviamente, com o anúncio ali da emissão, muita gente começa ali a negociar, algo do tipo, então é normal que a gente observe redução do preço ali quando a gente está em vias de ter uma emissão, tá bom? Então vamos falar um pouquinho do cronograma aqui dessa emissão, tá? Então tô com 3 fatos relevantes aqui dessa oferta, tem o prospecto, tem lá o fato que também anexa a aprovação em assembleia da nova emissão, e aqui é um fato relevante mais curto com o cronograma, tá bom? Então, ter a divulgação do fato relevante no dia 26, vulgo ontem, sexta-feira. Inclusive, eu fiquei sabendo dessa emissão durante o evento que eu estava participando aqui no Rio de Janeiro, tá? Um profissional de mercado, um amigo, falou sobre essa emissão, beleza? A data de corte para o direito de preferência, dia 30, tá bom? Então, terça-feira, tá? A gente vai ter ali a data de corte para a subscrição do fundo, tá? O início do direito de preferência começa dia 1º, tá? Ele vai até o dia 15. Até o dia 9 de fevereiro você vai poder negociar esse título na B3, ou seja, você vai ver lá, a partir do dia 1º, um código, se você tiver o BTLG, você vai ver lá BTLG 12. Tá? Com a quantidade que você pode subscrever. Se você não quiser participar da emissão, você pode vender isso
E aí essa negociação do direito de subscrição, seja você vendendo seus direitos, seja você comprando mais direitos, vai até o dia 9. O exercício de preferência, do direito de preferência vai até o dia 15, mas você pode negociar o BTLG12 até o dia 9, tá? Seja comprando ou vendendo. No dia 7, tá? É a data limite para atualização do preço. Pode ser que essa nova oferta varie de preço, tá? Inclusive, é até um ponto que vale a pena comentar. Isso estava num fato relevante e estava no prospecto também, que é o seguinte, tá? A depender do preço que a gente tem ali nos próximos dias, a gente pode ter uma alteração, tá? Nessa cota. Então, ó, inclusive é o que está sendo dito aqui. Ó. O preço da subscrição, deixa eu dar um zoom aqui que fica melhor. Boa. O preço da subscrição e integralização poderá ser atualizado e informado aos cotistas e aos potenciais investidores a critério do administrador e gestor, através de fato relevante divulgado até o dia 7, pelo preço equivalente à média de fechamento do valor do mercado da cota do fundo no período compreendido entre os 5 dias de fechamento imediatamente anteriores à divulgação do fato relevante de atualização de preço. Então, a gente vai ter, sei lá, vamos supor que o fato seja divulgado dia 7. O novo preço pode levar em consideração do dia 2 para frente, beleza? Limitado a uma variação positiva ou negativa, conforme o caso, de até 3%, sem que haja alteração na quantidade de cotas objeto da 13ª emissão. Ou seja, a quantidade de cotas disponíveis ali para serem emitidas não vai alterar, o que vai alterar é o preço, tá? Acrescido do custo de distribuição anualizado. Beleza? Então a gente pode ter sim uma alteração no preço ali da subscrição. Vai depender muito de como é que o mercado vai se comportar com relação a esse fundo. Beleza? Então a gente bateu ali o cronograma, tá bom? Então a gente vai ter o direito começando do dia 1º indo até o dia 15, tá? O fator de proporção, olha, ele vai ser de 0,41425119995. Ou seja, quem fechar lá o dia 30 com 100 cotas do fundo vai poder subscrever até 41 cotas aí no período de preferência, tá bom? Então, quem fechar, por exemplo, com 1000 cotas do BTLG lá no dia 30 vai poder subscrever até 414. E assim vai. Quanto mais cotas você tem lá no fechamento, mais você vai poder subscrever, levando em consideração esse fator de proporção. Beleza? Vamos dar uma olhada agora no prospecto. Saiu também o prospecto definitivo sobre essa emissão, tá? E aí, o fundo já comentou um pouquinho sobre alguns ativos que estão no pipe ali para essa emissão. Tá, então, comentários padrão aqui, tá? O fundo pode usar esse recurso para fazer a aquisição de empreendimentos imobiliários primordialmente prontos e construídos, terrenos ou edificações em construção voltados para o uso institucional ou comercial, seja pela aquisição ou totalidade ou de fração ideal de cada ativo, tá? Preferencialmente para posterior alienação ou locação por meio de contrato típico ou atípico na modalidade build to suit, ou seja, construído para adequar, ou sales and leaseback, tá? Eu estou comprando o ativo de uma empresa e daí eu vou alugar para essa mesma empresa, ou ainda arrendamento, parará. Tá? E aí o fundo também pode fazer expansão dos ativos que ele já possui e também otimização da estrutura de capital do fundo. Isso aqui é um comentário até que padrão nos prospectos definitivos, tá? Daí o fundo comenta o seguinte: atualmente o fundo está em processo de auditoria avançada para aquisição de ativos-alvo, sujeito a condições precedentes e negociação dos documentos definitivos que poderão ser adquiridos com os recursos da oferta. Então a gente está falando aqui de 3 ativos em São Paulo, tá? 2 ali na modalidade atípica e 1 no contrato típico, aquele contrato que traz segurança no curto prazo, no longo prazo ele não é tão benéfico por causa da quantidade de multas que a gente recebe numa rescisão antecipada. Beleza? Expectativa aqui de desembolso de 400 milhões e daí, obviamente, a gente tem outros ativos no pipe do fundo para poder fazer a alocação aí desse restante de dinheiro, né? Fazendo a diferença aqui, a gente teria 800 milhões se o fundo conseguir captar pelo menos o objetivo inicial de 1,2 bi. E aí a gestora comenta: adicionalmente, o fundo está em tratativas para adquirir ativos-alvos que podem chegar ao montante de 2,6 bi. Então, usaria caixa, usaria o que for feito de emissão aqui, também poderia fazer alguma alavancagem, algo do tipo.
beleza? Então a gente tem aqui um pipe de 3 ativos a princípio, tá? Mas além disso o fundo está ali negociando, vendo algumas tratativas para poder fazer aquisição que pode chegar até 3 bi. Então realmente o fundo está expandindo consideravelmente de tamanho. No momento que a gente está falando aqui, o BTLG ele conta com um patrimônio de 2,8 bi. A gente teve emissão também no ano passado, tá? Se o fundo conseguir fazer a captação de 1,2 bi, ele vai para 4 bilhões de patrimônio. Se ele conseguir captar ainda o montante adicional, a gente está falando de um fundo que vai para 4,3 bilhão. E aí ele vai passar a ser o segundo maior fundo de galpão logístico, só perdendo para o HGLG, tá? Então, uma emissão que está sendo feita em linha com o valor patrimonial, que está subindo o preço da cota, da nova cota, é justamente o custo de distribuição. A gente pode até dar uma olhadinha aqui no percentual de custos, tá? Então a gente tem aqui, ó, custo, a comissão de estruturação, tem a comissão de distribuição, então uma comissão até bem generosa de distribuição, tá? Essa grana aqui, galera, é que é usada ali para pagar, por exemplo, nós assessores que acabam fazendo oferta e alocação de cliente, tá? Então a nossa remuneração, estou falando isso porque sou um assessor e hoje, por conta da resolução CVM 179, a gente precisa dar transparência, tá, a tudo aquilo que forma a nossa remuneração. Então, para que você entenda, a remuneração do assessor numa oferta, por exemplo, vem daqui, vem dessa parcelinha aí de comissão de distribuição, tá bom? Anderson, então você vai empurrar BTLG se você puder? Não. Tá, se o preço do BTLG na nova cota estiver acima da cota de mercado, não faz sentido alocar, é melhor você comprar no mercado direto, né? A gente teve, por exemplo, ano passado algumas emissões, eu nem era assessor ainda, mas a gente teve algumas emissões que, poxa, o preço da nova cota estava muito acima do preço de mercado. Cara, não faz sentido. Não tem como você convencer que não, vale muito a pena. O preço, sei lá, da cota tá 105 e no mercado o fundo tá 100 reais. Isso aconteceu, tá? Isso foi caso real, tá? Não faz sentido, tem como convencer. Então, poxa, tudo bem, a minha remuneração vem daqui, vem por comissão, mas vamos ter bom senso também, né? O respeito ao cliente, ele tá acima da comissão. Então, só para vocês entenderem, tá? A comissão do assessor numa subscrição vem daqui, tá? Vem dessa parcelinha de comissão de distribuição. E a gente tem outras parcelinhas também. Então, o total ali do custo dessa emissão 3,48, tem mais alguns custozinhos aqui acessórios. Então, o custo total dessa oferta é de 3,57. Só que o que de fato vai ser embolsado pela oferta, vai ser custeado pela nova oferta, 3,48. E o restante, caixa do fundo ali, mais de uma proporção bem pequena. Tá bom? Então, comentando um pouquinho sobre essa nova emissão aí do BTLG, um fundo que está realmente agregando muito resultado, um fundo que tem uma boa diversificação de imóveis, é um fundo que tem uma vacância baixa, tem uma alavancagem baixa agora, com o objetivo de captar 1,2 bi. Bom, vamos ver como é que vai se dar aí essa subscrição, como é que vai se dar, ou melhor, como é que vai se dar essa emissão de novas cotas. Beleza? Então, data de corte no dia 30, período de subscrição começa no dia 1º e vai até o dia 15 de fevereiro. Show? Bom, então era isso que eu queria trazer sobre o BTLG. Espero que você tenha gostado aqui do conteúdo. Reforço os pedidos que eu fiz no início aqui do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na minha assessoria, me manda uma mensagem no meu Instagram, que daí a gente conversa. Se fizer sentido, a gente avança. Combinado? Então, galera, é isso. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.